Boa noite, ou boa tarde, bom dia, consoante a altura em que me estejas a ver, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma transmissão sobre propósito de vida, de pessoas e organizações, como libertarmos cada vez mais e melhor da expressão criativa autêntica de quem somos. É esta a proposta que eu te trago. É esta a proposta que eu tenho procurado vir a trabalhar, a diferenciar com vários ângulos, várias perspectivas distintas, vários contributos teus que estás a assistir. Desde já te convido, por favor, coloca os teus comentários, sugestões, questões e então estarás mesmo a participar ativamente para co-criares esta transmissão. E, portanto, eu vou pegar em todos esses contributos e continuar a fazer aquilo que tenho procurado fazer ao longo destas já 106 transmissões, que é dar mais uma perspectiva sobre como podemos libertar mais e melhor expressão criativa autêntica de quem somos nas nossas vidas, seja em que área seja. E hoje vamos falar sobre a hora certa. A hora certa é o título desta transmissão e o objetivo basicamente aqui é entendermos como é que podemos trabalhar a favor do tempo, ter o tempo a nosso favor e ativar e superar as dificuldades que se nos deparam para então podermos, lá está, como diz aqui a frase de apoio, consumarmos as nossas vitórias no momento certo para nós. Não é no momento das expectativas tuas ou do resto do mundo, não é quando nós achamos que mais gostaríamos que acontecesse, é no momento em que o universo acha que está certo, no momento em que a nossa parte do trabalho está cumprida, no momento em que há um casamento, como diria Séneca, entre a preparação e a oportunidade, e então temos a sorte de poder encontrar essas consumações dessas nossas vitórias. E portanto, como é que podemos eleger ou participar com as nossas escolhas nas circunstâncias e nas decisões que fazem com que ampliemos as possibilidades de que essa hora certa seja uma realidade cada vez mais estável e consistente na nossa vida. É sobre isso que vamos falar hoje. E eu não estava a prever, mas hoje deparei-me, e se calhar já poderia estar melhor informado, mas não foi o caso, deparei-me com um lançamento de uma nova organização que me fez refletir sobre se estariam a ser aplicados os princípios de hora certa, de timing ou de momento oportuno. E cheguei à conclusão de que sim, estou a referir-me a um lançamento que hoje assisti, um lançamento da Fundação José Neves. O Sr. José Neves é o fundador da empresa tecnológica, da plataforma tecnológica de e-commerce de moda de luxo, Farfetch, considerada a primeira unicórnio portuguesa, empresa cotada na Bolsa de Nova Iorque também, e o Sr. José Neves decidiu então, dando, nas suas palavras, anseio a uma necessidade que tinha ficado mais clara no momento do lançamento então da IPO da Farfetch, foi precisamente, fez ontem 2 anos, terá sido em 21 de setembro de 2018, e ele diz que então começou a trabalhar mais ativamente para concretizar o lançamento desta fundação. E esta fundação foi, em termos de análise ao tempo certo, eu acompanhei, não acompanhei em direto, não pude acompanhar em direto, mas guardei algumas referências, nomeadamente a transmissão aqui nesta plataforma e numa outra plataforma que me permitiu ver exatamente o momento exato da transmissão. E reparei que houve uma precisão milimétrica no cumprimento do compromisso que estava assumido para com o público. Estava assumido um compromisso de que exatamente às 15 horas era feito o lançamento da Fundação. E foi escrupulosamente cumprido. Embora a transmissão tenha começado antes das 15 horas, o momento efetivo do lançamento, eu estive aqui a fazer as minhas verificações face ao momento da transmissão, face à hora, e foi exatamente o que estava combinado. Portanto, já temos aqui um primeiro indicador de que alguém tem mestria de tempo. Alguém ou algo, neste caso uma organização. De que há
uma capacidade de respeitar os timings estabelecidos. E se nós assistimos a isto com agrado, também não é menos verdade que poderia ser uma realidade mais comum nas nossas vidas individuais. Por exemplo, respeitando, não apenas em termos profissionais ou em termos de negócio, mas também para os nossos próprios processos de desenvolvimento pessoal, respeitando, e por que não, familiares, com amigos, etc. Por que não respeitarmos? Por que não respeitarmos então esses tempos que nos fazem crescer, que nos ajudam a darmos o salto para uma nova realidade, para uma nova dimensão, a iniciarmos uma nova etapa do nosso processo de desenvolvimento. E, portanto, esta história deste lançamento da Fundação José Nunes traz-me essa questão muito marcada. Depois fui usar a minha curiosidade e alguns conhecimentos que tenho das ciências tradicionais, e então fui ver o que é que estava a acontecer naquele momento, em termos do lançamento, e reparei que, em termos das influências, das energias astrológicas, que me pareceu haver um ofício. Me pareceu haver um ofício por trás da escolha desta hora e deste dia. Já sem falar de que este é o primeiro dia do outono, se não estou aqui a cometer nenhum erro, nenhum lapso, mas penso que sim. E acontece então, porque eu não fui confirmar especificamente esta informação, mas tenho para mim, que é hoje, não vi aqui grandes movimentos, estive também dedicado a outros trabalhos, mas pronto, seja como seja, sim, estamos então no primeiro dia de outono, e agora recordo-me que sim, que está exatamente no grau 0 de balança, o Sol, e em termos do então, o mapa astral do lançamento da Fundação José Neves, o que acontece é que temos o Sol na casa 9, e é uma fundação que tem como grande prioridade o desenvolvimento humano, nas palavras do próprio José Neves, e tem o Sol na casa 9, na casa dos estudos superiores e da aprendizagem superior. Excelente indicador. E como ascendente em Capricórnio, grau 0 de Capricórnio, que está a fazer uma ligação direta, precisamente com a posição do Sol em balança, neste caso está a fazer uma quadratura, que é um aspecto que pode simbolizar tensão, mas também pode simbolizar, então, consolidação. A quadratura quadra estruturação, longevidade, algo que quer chegar e ficar. Portanto, eu acho que é um excelente indicador neste sentido. E a energia de Capricórnio é uma energia de ascensão, de escalada, de fazer um trabalho para que algo aconteça. E o propósito declarado para a Fundação, porque estamos aqui a falar de propósito, é ajudar a alavancar que Portugal se torne uma sociedade do conhecimento, nas suas palavras, em que então as decisões de aprendizagem e contribuição, através da plataforma Brighter Future, que esta Fundação tem lá, embutida enquanto ferramenta de acesso público, permita então que tomemos, como é dito, decisões de aprendizagem e contribuição baseadas em informação detalhada, baseada em factos, em informações de empregabilidade e de associação da locação, das aquisição de conhecimentos e competências às necessidades dos empregadores e das várias atividades, dos vários setores de atividade que vão lá estar retratados. E, portanto, este é o propósito, pelo menos explícito, da formação. E obrigado aqui pelo teu comentário, Lionel, já estou a ver que confere, já lá tinha exatamente. Portanto, esta transmissão, este lançamento da Fundação aconteceu então precisamente 29 minutos após o equinócio de outono, num mapa que eu levantei facilmente com acesso a uma das ferramentas online para o efeito, que então temos o lançamento da Fundação José Neves às 15 horas do dia 22 de setembro de 2020, local Porto, da sede da Fundação onde estava a ser feita a transmissão. E, portanto, são todos indicadores aqui que me parece que houve aqui um craft, que houve aqui um ofício, que houve aqui uma escolha deliberada do momento da transmissão que suporta os objetivos da Fundação e a própria estrutura organizacional de uma fundação que se pretende com longevidade, algo que quer estar para ficar e que fica muito simbolizado no seu ascendente Capricórnio. Uma fundação também que quer fazer pontos e gerar equilíbrios entre os vários stakeholders da sociedade, neste caso da indústria, das empresas, das instituições de ensino, dos alunos, dos colaboradores, dos empregadores,
E então o signo de balança é perfeito também para fazer este tipo de integrações, porque é precisamente a capacidade de estabelecer equilíbrios, compromissos, harmonizações. É essa a grande arte de balança. E claro, e na Casa Nova, a Casa Nova aponta precisamente para as aprendizagens superiores, que a mim particularmente me inspira, porque dá a entender que, de facto, esta fundação tem objetivos de permitir elevar o melhor do conhecimento em nós. Pelo menos foi essa a sugestão que me deixou, nada como confirmar com a realidade e com lucidez e com atenção, vermos então quais as consequências das iniciativas desta fundação e que eu espero sensivelmente e sinto que podem ser benévolas. Seja como seja, é mais uma plataforma, é mais uma oportunidade e, em havendo oportunidades, nós vamos poder fazer o melhor que essas oportunidades nos trazem. Depende muito da nossa iniciativa, depende muito das nossas escolhas. Não depende só daquilo que os outros fazem, depende daquilo que nós fazemos. Qualquer movimento de avanço no universo é mais benévolo do que um bloqueio, do que um congelar, do que não fazer nada. Uma má decisão, como se costuma dizer, é melhor do que uma não decisão. E, portanto, eu sinto-me esperançado com este lançamento. Foi uma história que apareceu inesperadamente e eu acho que é um bom símbolo de vários dos aspectos que eu considero interessantes para, numa forma mais minuciosa e mais deliberada, mais estratégica, escolher momentos e hora certa. E se quiseres investigar mais sobre este tema e, eventualmente, se quiseres entrar numa ótica mais técnica, então podes investigar sobre o ramo do timing ou do sentido da oportunidade no âmbito da astrologia, e o ramo certo são dois. Ou a astrologia horária ou a astrologia eletiva. Ou, claro, eventualmente uma combinação destas duas abordagens à escolha do timing de acordo com as influências astrais, cósmicas, naturais, como quisermos interpretar. Posto isto, aquilo que eu gostava de trazer aqui é, fundamentalmente, que penses um pouco sobre o que é o tempo. O que é que representa o tempo? O que é que representa, o que é que tu achas que o tempo representa? O que é que representa o tempo para ti? Como é que tu tendes a avaliar o tempo? Já pensaste nisso? O que é o tempo para ti? Bem, então, em termos muito objetivos e muito práticos, aquilo que nós chamamos tempo, na realidade, é uma percepção humana, uma forma que nós humanos temos de registar ou medir a relação que existe entre um movimento, neste caso, da Terra e o espaço percorrido por esse movimento que nós fazemos então aqui. Portanto, nós podemos então ser realistas e entender que, na verdade, só há dia e só há noite, e tudo aquilo que depois decorre, incluindo o ano solar, etc, 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 em função de um determinado movimento que acontece no espaço deste nosso planeta Terra em relação com outros astros, nomeadamente o Sol. E, portanto, se quiseres, os alicerces do tempo, nesta perspectiva, são o espaço e o movimento. E nós sabemos que o movimento deve ser perspectivado em torno de alguma existência e, portanto, essa existência será a massa da Terra que, de acordo com uma trajetória energética, então produz esse fenómeno que nós chamamos tempo e que nós percebemos como tempo. Faz sentido? Então, o tempo, então, fundamentalmente, é uma interpretação humana. Na realidade, em termos de substância, o tempo não existe. É isso que podemos interpretar. Podemos interpretar, como dizem os grandes ensinamentos espirituais da história da humanidade, o tempo é uma ilusão de ótica, se quisermos. Porque se estivéssemos num outro ponto do universo, que não a Terra, a nossa experiência de tempo não seria aquela que temos aqui na Terra. Os marcos que usamos para definir a regularidade de tempo não seriam os mesmos. A não ser, obviamente, que nós mantivéssemos as convenções de medição do tempo aqui na Terra, e então podemos medir, com essas mesmas convenções, o tempo, entre aspas, em qualquer outra parte do universo. Faz sentido? Eu gostava mesmo de ver aqui as tuas ideias, ter aqui a oportunidade de haver aqui alguma troca, se já pensaste nisso. Se não, estás à vontade. Isto é apenas para ilustrar, isto foi apenas um enquadramento para ilustrar aquilo que eu considero ser a primeira perspectiva fundamental para nós entendermos
este tema do tempo e aquilo que nós podemos interpretar como hora certa. O que é a hora certa? Bem, na minha opinião, a hora certa é aquela hora em que a nossa experiência do viver, lá está, nos coloca na posição mais favorável para a expressão criativa autêntica de quem somos. Logo, não é contingente a forma como medimos propriamente então esse movimento no espaço da Terra e de todas as regularidades que acontecem nesse âmbito, mas sim a forma como nós sentimos o tempo, a forma como nós estamos na nossa experiência de vida. E, portanto, o que é que faz sentido aqui? Faz sentido nós pensarmos como é que podemos aperfeiçoar a forma como experienciamos o tempo. E mesmo antes de pensarmos, ou se quiseres, numa perspectiva mais elevada ainda do que pensarmos, ou mais aprofundada do que pensarmos no tempo enquanto medida de produtividade, de gestão de agenda, de calendários, etc. Que, obviamente, tem o seu lugar porque nós temos de viver neste mundo e, portanto, temos agendas, temos horas, temos horários para cumprir, temos compromissos para atender, etc, etc, etc. Mas se pudermos perceber que, fundamentalmente, aquilo que nos interessa é gerir a nossa própria experiência de vida, que nos vai, então, devolver a noção do que é tempo, então vamos ter, eu diria, mais de metade do trabalho feito. E eu, para isso, eu proponho-te três sugestões de utilização daqueles que eu considero serem os aperfeiçoadores da experiência do tempo. Para que tenhas aquela sensação o mais possível que estás a viver a tua hora certa, seja lá ela qual seja. Seja lá ela qual seja. E, portanto, esses três amplificadores da experiência, ou aperfeiçoadores da experiência do tempo, o primeiro que é aquilo que eu já falei várias vezes aqui, mas eu vou voltar a repetir, é sempre bem-vindo e é uma solução que não pode ser dispensada aqui também, que é a atenção plena. Quando estamos em atenção plena, o que basicamente estamos a conseguir é uma conexão o mais livre de filtros e camadas de conceitos em torno daquilo que é o tempo ou deixa de ser o tempo, e estamos então a ter a possibilidade de nos associarmos à realidade da forma mais plena e lúcida possível face ao que ela é. Eu não sei se o Sr. José Neves concordava comigo, mas eu penso que sim. Eu penso que ele concordaria comigo porque, segundo percebi, ele tem uma prática budista. Ele tem uma prática budista e, portanto, consegue entender o valor do centramento. E eu acho que a mestria do tempo e a mestria da realização, da consumação, é absolutamente indissociável da mestria da presença, da mestria do ser. A mestria além do tempo, até. A mestria do tempo sem tempo, ou como chamavam os gregos, kairos. É a nossa capacidade de estarmos em reconhecimento pleno do que é, sem estarmos presos ou agarrados a dimensões transitórias e voláteis da experiência. Estarmos profundamente enraizados nessa dimensão intangível, que aliás é uma das variáveis-chave a partir do qual o tempo opera, que é a dimensão do espaço interior, neste caso. E portanto esta é a primeira chave que eu considero absolutamente fundamental, e vejo já o teu comentário e vou intercalar, Leonila. Parece-me que a partir do momento em que temos um sistema que mede unidades tangíveis, números para contar coisas, não é de admirar que essa mentalidade tenha passado para a medição de unidades de tempo com maior rigor que sol nascente, sol poente. Quanto ao conceito de hora certa, diria que é quando tem de ser, quando um homem quer e as condições permitem. Sim, sim. Belíssimo comentário. Belíssimo comentário. A verdade é que numa ótica de percepção sensorial, de sobrevivência e de conseguirmos lidar com o meio envolvente e de criar alguma ordem e de poder prever os momentos em que vamos ter acesso a recursos, em especial na transição das sociedades de caça e recoleção para as sociedades agrícolas. Isto pegando aqui um pouco na tua primeira parte do teu primeiro comentário. O que acontece é que nessa transição, então, o homem deixou de contar com os bens que a providência, natureza, lhe dava e passou a querer controlar o processo de obtenção desses recursos. E a partir desse momento que passou a querer controlar o processo de obtenção desses recursos,
necessariamente confrontou-se com a necessidade de perceber quais é que são os mecanismos de causalidade relativamente à obtenção desses recursos. E os tempos naturais, nomeadamente as situações do ano, e os momentos mais propícios para despontarem determinado tipo de cultivos, para todo o processo associado a cultivos, não só despontarem, mas para semear, lançar na terra, trabalhar e depois, obviamente, deixar amadurecer, fazer a colheita e fazer a repartição dos frutos. Isso foi inevitável que tenha havido uma intervenção, então, dessa escolha dos momentos associados às regularidades cíclicas que eram percebidas. E então há a dimensão do ciclo, que é fundamental aqui, que já falámos noutras transmissões. Aliás, é absolutamente indissociável da dimensão tempo, a dimensão ciclo. Já falámos aqui noutras transmissões. Se quiseres saber quais, ou podes procurar na minha cronologia, ou manda-me uma mensagem, eu tenho todo o gosto em partilhar estas transmissões passadas. Estamos aqui a dar uma outra diferenciação, mas de temas que já foram falados, porque já vamos com algum avanço aqui nas transmissões, e o tema tempo não é a primeira vez que está a ser falado aqui. E quando dizes aqui o conceito de hora certa é quando tem de ser quando o homem quer e as condições permitem, sim, perfeitamente. E agora fizeste lembrar, obviamente, um outro ditado, agora já não me recordo exatamente quem terá sido o autor, não sei se foi António Gedeão, que é o homem... Deus sonha, o homem quer, a obra nasce? Será que é assim? Será que é correto? Seja como seja, há aqui uma conjugação de fatores, de influências, que tem sempre uma medida de indeterminação, mas também há uma orientação, há um sentido nesses trabalhos, nesses investimentos, que não deixa de estar presente em todos os momentos. Assim façamos o trabalho de procurar entender e de procurar corresponder a isso mesmo, de acordo com aquilo que queremos então concretizar ou materializar. E a segunda chave que eu acho absolutamente fundamental para lidarmos então aqui com a noção de nos alocarmos, nos associarmos à hora certa, é a noção da gratidão. Claro, é uma noção também amplamente, subejamente já debatida, estudada, apresentada no desenvolvimento humano como um todo. A noção da gratidão, basicamente, então, se a dimensão da atenção plena nos permite, então, elevar e aperfeiçoar no melhor possível a nossa percepção do real e, de facto, sermos capazes de reconhecer aquilo que está certo em todos os momentos da nossa vida e sentirmos isso sem ser apenas uma teoria. Fernando Pessoa, obrigado. Leonila, estou aqui a ler o teu comentário e estou já a intercalar. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. É de Fernando Pessoa. Obrigado por trazeres. Eu cito tantas vezes Fernando Pessoa e aqui se calhar estava a querer trazer uma outra figura também da nossa cultura, como Fernando Pessoa. Falei António Gedeão. Também penso que não ficaria triste Fernando Pessoa se fosse confundido com António Gedeão. Bem, continuando. Se a atenção plena então permite o aperfeiçoar da nossa percepção, em termos de... como uma história de iluminação contada no budismo zen, que é a história de um candidato a mestre zen que entra num talho e pede ao talhante para lhe dar a melhor peça de carne. E nesse momento o talhante responde: todas as minhas peças de carne são as melhores. E nesse momento conta-se que esse candidato a mestre terá ficado imediatamente iluminado ou ter tido um rasgo de entendimento profundo ao ouvir essa frase. Ter-se apercebido da verdade de todas as peças de carne são as melhores. Porque todas cumprem um propósito que lhes está associado. E são exatamente o propósito que está associado àquelas formas de existência. E, portanto, houve essa percepção de rasgo tipo, e produziu-se a iluminação e ficou como narrativa, como história, para nós perspectivarmos. E, portanto, em atenção plena, são este tipo de percepções, é este tipo de oportunidades, este tipo de satoris, como também é falado no budismo zen e no taoísmo, que ficam ampliados. Ou melhor, que ficam expandidas as oportunidades para que isso possa acontecer. Depois, em termos da gratidão, aquilo que é expandido em termos da função super importante para o propósito é a função da geração de significado. Quando nós trabalhamos a dimensão do reconhecimento daquilo que temos como benesse da própria vida, das circunstâncias, daquilo que temos ao nosso dispor, daquilo que de facto nos é benévolo, daquilo que é vantajoso e
e, fundamentalmente, daquilo que não dependeu do nosso mérito ter ao dispor, mas assim está, assim é. Esta noção está precisamente envolvida a trabalhar então as dimensões de produção, de geração de significado na nossa experiência, que nos vão ajudar então a passar para o terceiro fator aperfeiçoador da experiência, que nos devolve então essa noção de que estamos na hora certa, e que é o fator, que eu já falei aqui também, do fluxo. Eu já tenho falado sobre todos estes. Aqui temos uma articulação que eu acho que nos ajuda a perceber, de facto, a base fundamental a partir da qual todas as estratégias de mestria do tempo devem assentar. Então o fluxo, o que o fluxo nos confere é um profundo envolvimento com aquilo que estamos a fazer. E agora vou citar outra vez Fernando Pessoa, sim, que é quando Fernando Pessoa dizia: põe o mínimo que és em tudo o que fazes. Então é esta dimensão do envolvimento, esta dimensão do compromisso com o real, que é verdadeiramente significativo para então podermos entrar em estados de fluxo, em que são estados em que tipicamente existe um encontro. Existe um encontro entre os nossos recursos, tanto internos como externos, e as realidades e os contextos nos quais esses recursos são aplicados. E sim, exige aqui uma medida de ajuste também entre aquilo que são as nossas competências, as nossas capacidades, os nossos atos apropriados ao contexto, ao que assim desejamos, e os requisitos, as necessidades e os objetivos que nos movem. Nessa relação, então, entre nós, o resto do mundo, essa realidade com quem estamos a lidar e os resultados que queremos alcançar. E então eu acredito que nesta conjugação conseguimos alcançar precisamente aquilo que podemos chamar resultados propositados. Resultados que são simultaneamente eficazes e plenos. Que temos algo que acontece, que gostaríamos que de facto assim seja, e simultaneamente isso nos faz sentir, isso nos mantém gratos, mesmo que não seja o resultado em si a dar-nos essa gratidão, mas sentimos-nos plenos nesse processo e sentimos que vale a pena passarmos por esse processo e que valeu a pena. E vale a pena o resultado que fica. E, portanto, aqui uma fórmula muito básica que eu proporia, se quiséssemos, é a fórmula percepção mais significado, mais envolvimento, que decorrem precisamente da atenção plena, da gratidão e do fluxo, igual a resultados propositados. Eu repito, percepção mais significado, mais envolvimento, igual a resultados propositados. E era isto que eu gostava de dizer hoje sobre a hora certa. E, antes de ir, vou-te deixar aqui com uns livrinhos, que eu já tinha saudades, de te trazer uns livros, para, se quiseres, então, unir a noção da hora certa a aperfeiçoar estes pontos que eu te falei e, então, teres mais mestria do tempo. Veja aqui o teu comentário, Leonil, e mais uma. Vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Certo. Portanto, vale sempre a pena ler mais uns livros. Há sempre espaço na nossa alma para podermos encaixar mais uns livrinhos. E então eu vou começar aqui. Primeiro livro, mais vinculado ao aperfeiçoador da atenção plena. Eckhart Tolle, A Voz da Serenidade. Eu já falei aqui e penso que já também mostrei os outros livros, os outros dois grandes livros de Eckhart Tolle, ou dois dos livros mais vendidos de Eckhart Tolle. O Poder do Agora e Um Novo Mundo. Dois livros que eu li repetidamente e que trabalhei repetidamente com esses mesmos livros para poder libertar o melhor dos seus ensinamentos. Além de ler aqueles livros, ser de facto uma experiência para mim e para muita gente, tanto quanto eu sei, uma experiência de conexão mais profunda só por si, inerente à própria mestria deste professor, que eu considero mestre espiritual e que tem então um potencial incrível de nos ajudar a irmos mais além em profundidade. Então este livro, A Voz da Serenidade, é um livro muito pequeno, como consegues ver. As páginas também têm bastante espaço para alcançarmos a presença, e é um livro absolutamente notável, que eu recomendo vivamente. Portanto, este é o primeiro livro do primeiro fator.
A Voz da Serenidade, Eckhart Tolle. Segundo livro, faz ligação genérica a todos os fatores da dimensão tempo, mas de uma ótica mais experiencial. É o livro Daily Rituals, How Great Minds Make Time, Find Inspiration and Get to Work. Portanto, como é que várias pessoas com obras notáveis, e temos aqui imensos casos de estudo, temos aqui muito provavelmente perto de uma centena de pessoas que estão aqui muito sumariamente retratados os seus hábitos, rotinas de trabalho criativo, e eu acho que pode ser uma excelente fonte para tu ajustares, dando mais um complemento aquelas óticas que já falámos nas transmissões anteriores, para tu ajustares as escolhas de trabalho e de contribuição que tens feito, pegando nestes exemplos, se precisares de te inspirares para reformular, regenerar as tuas rotinas. Portanto, este é mais um livro que eu te recomendo. Terceiro livro, já falei também aqui sobre ele e já o mostrei. When, The Scientific Secrets of Perfect Timing, do Sr. Daniel Pink. Mais um livro que fala de uma forma muito prática e aqui vai mesmo especificamente para as questões do tempo. De encontrarmos os momentos, os blocos de tempo apropriados no nosso dia para entendermos o nosso próprio biorritmo, como é que ele reage às mudanças do tempo e como fazer passagens, como fazer transições, como é que é o padrão da nossa energia ao longo do dia. O que é que determinadas escolhas ao longo do dia podem fazer pelos nossos níveis de energia? Então, e o que fazer para começar coisas? E para sustentar coisas, quando estamos a meio de uma determinada jornada ou travessia. Então, para terminar essas coisas, o que é que devemos fazer? Como sincronizar-nos com determinados modos de estar, de ser, de fazer? Este livro fala sobre isso e é um livro que eu acho também fantástico para ti agora. E o último, aqui da pilha da sugestão, que se isto fosse um hábito em larga escala, eu penso que iríamos libertar de facto muito do nosso melhor e eventualmente eu acho que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Eu penso que vamos nos cansar de andar nesta superficial algazarra e a saltar de umas coisas para as outras, e é o livro Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World. Estamos a precisar nos distrair menos, nos focarmos mais e de sabermos então ativar as regras do trabalho profundo. E é sobre isso que este livro fala. É uma competência absolutamente decisiva, a capacidade de foco, a capacidade de gerirmos o nosso foco e a capacidade de sustentarmos o nosso foco nos intervalos de tempo necessários para produzirmos os resultados que queremos alcançar, para fazermos acontecer as coisas que queremos que aconteçam nas nossas vidas. Esta competência é absolutamente decisiva. É uma daquelas metacompetências que regem todas as outras abaixo. Portanto, eu recomendo vivamente este livro e quaisquer outros que sejam relacionados com o tema do foco. Hoje mostrei este, podia ter mostrado outro. O Cal Newport é um senhor altamente sistemático, ele também é professor de matemática, ou pelo menos foi professor de matemática, e temos aqui um conjunto de ferramentas, penso eu, que te recomendei, que conseguem unir então a dimensão intangível da vida à dimensão tangível. A dimensão mais da plenitude, que obtemos apenas de forma sustentada do intangível, com a dimensão da concretização, que implica necessariamente uma mestria, um ofício, um craft, um conjunto de competências para podermos lidar com o tangível e com as interseções que acontecem entre estas duas dimensões que não são estanques, como já falámos noutras transmissões. E portanto é isto. Não te vou recomendar outras coisas sobre filosofia do tempo. Se quiseres alguma coisa mais específica a esse nível, eu escolhi não entrar por aí deliberadamente para não complicar em demasia. Pede-me, por favor, por e-mail. Podes enviar-me um e-mail para juliobarroco, ou melhor, julio@juliobarroco.com é o e-mail certo. Volto a repetir, juliobarroco.com. Eu vou já deixar aqui nos comentários assim que terminar a transmissão. Resta-me agradecer-te imensamente mais uma vez pela tua presença, em especial a ti, pelos comentários, pelas contribuições e acima de tudo a ti que estás a assistir agora ou depois. Agradecer-te pela tua dedicação ao teu propósito, por continuares a fazer aquilo que podes para
que o teu melhor emerja e saia cá para fora de uma maneira que te represente cada vez mais autenticamente e plenamente. Porque, de facto, estamos numa altura, e essa altura não é passível de desaparecer de cena, e vamos falar sobre isso quando falarmos amanhã nas tendências do propósito. Vamos falar amanhã sobre as tendências do propósito. Vamos alavancar então este tema da dimensão temporal e vamos falar sobre tendências que vão estar para ficar e que vão estar para, então, nos moldar também e conduzir ao longo do nosso processo de manifestação da expressão autêntica de quem somos. Obrigado por reforçares e manteres o teu compromisso. É este o fecho que eu te quero trazer. Namasté, até amanhã. Fica bem até lá.